Seria Gabriel Brazão o goleiro reserva do Rossi? Vou falar sobre o Brazão no Flamengo. Ainda existe negociação com o Santos? O Flamengo vai atrás do Brazão? Vou trazer para vocês aqui os detalhes. Vou falar também sobre Pedro, que corre contra o tempo para estar apto na próxima terça-feira contra o Cruz Azul no Derby das Américas. Vou falar sobre isso e vou falar muito mais aqui nesse vídeo. Mas antes de começarmos o vídeo, eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, acione o sino das notificações em todas, para na hora que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notificar vocês. Não se esqueçam de deixar o comentário embaixo, o comentário de vocês é muito importante. E na hora que você for comentar, você arrasta esse vídeo pro lado aí, hypa ele, valeu? Fazendo isso, você estará ajudando bem o crescimento do canal. Bem, vamos começar aqui o vídeo falando sobre essas possíveis contratações para 2026. Isso porque ontem, na tarde de ontem, o GE. Globo publicou uma nota aí, uma matéria, e nessa matéria fala que o Flamengo está com duas contratações bem encaminhadas. Uma delas, teoricamente, é a posição de um goleiro, né? A gente sabe que o Matheus Cunha, ele vai embora do Flamengo aí no término do campeonato, na janela de 2026, ele já vai sair de graça para o Cruzeiro. Já assinou um pré-contrato com o time mineiro e vai sair de graça. De acordo com o Vêner Casagrande ontem também, o Flamengo ainda avalia positivamente aí o goleiro Gabriel Brazão do Santos. Mas segundo o Vêner Casagrande, não há negócio com o goleiro do Santos ainda. Tá? O jogador do Santos teve aí o nome ligado ao Flamengo na última janela de transferências, né, no meio do ano. E o Flamengo segue aí de olho nas opções para reforçar o elenco. Tá? Lembrando que na última janela de transferências, no meio da temporada, surgiu o rumor de Gabriel Brazão, que estaria na mira do Flamengo. Além dele, também o Vitão, do Internacional. Eu vejo muita divergência aí da torcida, muitos torcedores do Flamengo, falando que o Vitão ele não serviria para o Flamengo. Se fosse o Flamengo, José Boto iria atrás do Lautaro Ribeiro do River. A opção pelo Lautaro Ribeiro, na minha opinião, eu acho que caberia mais ao Flamengo, porque é um jogador jovem, jogador barato, para os padrões do futebol sul-americano, 4 milhões de euros. Ele está avaliado, cerca de 24 milhões de reais. Então seria uma boa o Flamengo tentar a negociação desse zagueiro com o River Plate. Mas, além do Lautaro Ribeiro e do Vitão e do goleiro Gabriel Brazão, o Flamengo também tem outras opções, né? O Flamengo vai tentar investir em um centroavante também. Então o mercado da bola, gente, vai pegar fogo mesmo. Mesmo com a sequência do ano aí, a diretoria continua aí com o mesmo pensamento, tá? De acordo com o Vêner Casagrande, divulgado em seu canal no YouTube aí, Brazão continua bem avaliado dentro do Flamengo. A chance do Flamengo fechar com o goleiro, ela é enorme, né? Mas ainda segundo o Vêner, pessoas de dentro do Flamengo avaliam que o José Boto, ele tem um cenário a favor aí para tentar contratar o goleiro aí nessa janela de transferência. Por que eu falo, né? Isso por conta de que o Santos ele não vive um bom momento financeiro, né? O Santos ele precisa liquidar algumas dívidas para não sofrer transfer ban. E entre esse meio, o Gabriel Brazão ele é um bom goleiro também. E o valor dele na última janela de transferências, o Santos pediu 7 milhões de euros. O que vai dar equivalente ali a cerca de 45 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo, no entanto, desistiu do goleiro, por conta que viu o seu alto valor aí, um valor muito alto para os padrões de um goleiro daqui do futebol brasileiro, mas agora ele pode retomar essas negociações no começo da temporada. A gente sabe que o Flamengo ele tem um histórico aí com os jogadores da Vila Belmiro, dos meninos da Vila, muito positivo, né? Foi assim com o Bruno Henrique, quando o Marcos Braz tirou o Bruno Henrique do Santos, foi assim com o Thiago Maia, quando o Flamengo contratou o Thiago Maia do Lille, foi assim com o Gabriel Barbosa, quando o Gabriel teve uma passagem artilheira pelo Santos, voltou para a Inter, o Flamengo pegou por empréstimo. Foi assim também com
Deixa eu me lembrar aqui, tem mais um jogador do Santos aí que o Flamengo contratou. Eu não vou lembrar aqui, mas tem um jogador do Santos que está me fugindo da mente aqui, que o Flamengo também contratou. O Gustavo Henrique. Isso, é o Gustavo Henrique que o Flamengo contratou naquele ano mágico do Flamengo em 2019. O Santos fez uma campanha de campeão, mas não contou com aquele Flamengo do Jorge Jesus. Então, o Flamengo, ele tem aí essa relação muito positiva com o Santos em termos de mercado. E o Santos vai precisar se desfazer de algumas peças para tentar contratar outras. E o Gabriel Brazão aí é bem avaliado pelo Flamengo. A gente sabe que não só o Gabriel Brazão, mas tem outros goleiros aí na alça de mira. Os nomes, gente, não foram divulgados ainda, tá? Segundo o GE. Globo, aí o Flamengo negocia calmamente, tranquilamente, aí, sem expor nomes, mas a gente sabe que o José Boto, ele não é bobo nenhum, né? E com certeza o Flamengo vai atrás desse goleiro. O Flamengo não vai na Europa atrás de um goleiro. O Flamengo vai tentar aqui no Brasil mesmo. E a gente sabe também que tem a opção do goleiro do Racing, né? O Facundo Cambeses. Só que esse eu acho que o Flamengo não vai atrás porque é um goleiro muito caro, tá? Bem, vamos mudar de assunto. Vamos falar de uma provável mudança na tabela do Campeonato Brasileiro, porque depois que os anti-Suber ficarem sabendo dessa mudança, se caso acontecer, aí, meus amigos, aí vai ser a CBF é aliada do Flamengo, o Flamengo é o filho da CBF, a CBF só ajuda o Flamengo, porque essa mudança? Bem, a provável mudança na tabela do Campeonato Brasileiro, no calendário, ela pode mudar caso o Flamengo seja campeão amanhã, diante do time do Ceará no Maracanã. Caso o Flamengo seja campeão, já nesta quarta-feira contra o Ceará no Maracanã, a CBF vai antecipar o jogo do Flamengo, que vai ser no domingo, para o sábado, o último jogo contra o Mirassol. Aí. A ideia da CBF é dar mais um dia de descanso ao Flamengo antes do jogo de quarta-feira da semana que vem contra o Cruz Azul pelo Intercontinental. Tá? Os outros 9 jogos da rodada eles seguem mantidos para o domingo às 16 horas. Então, meus amigos, se a dona Leila Pereira souber dessa hipótese e caso o Flamengo bater campeão, eles vão surtar, porque o Palmeiras, ele sempre foi caminhado aí, todo mundo reclamando, sendo ajudado pela CBF, e a CBF vê aí, se o Flamengo for campeão, cabe a ele um descanso, um dia mais de descanso para enfrentar o time do Cruz Azul no Derby das Américas. Então, com certeza vai ter aquele burburinho, né? Então, os antes vão ficar loucura aí. Leila Pereira, os torcedores, PVC, vai ser muita coisa aí, muito mimimi, muita falação, tá? Os jogos dessa terça-feira do Campeonato Brasileiro, a gente vamos ter o Vasco enfrentando o Mirassol hoje na terça-feira às 19 horas. Ainda hoje, na terça-feira, vamos ter Grêmio e Fluminense, jogo lá na Arena do Grêmio, às 21h30. Aí amanhã, na quarta-feira, temos às 17 horas Fortaleza e Corinthians, Santos e Juventude, às 19h30, um jogo importantíssimo, aí, um confronto direto por permanência na Série A. Ainda na quarta-feira, às 20 horas, Bahia e Sport. São Paulo e Internacional. São Paulo pode afundar o Inter mais ainda na crise. E Flamengo e Ceará, tá, gente? A gente vai ter também Cruzeiro e Botafogo na quinta, Palmeiras, Atlético Mineiro e Palmeiras aí, fechando os jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de número 37, né? Se batermos o campeão amanhã, já acaba o campeonato com uma rodada de antecedência. Então, espero que o Flamengo entre aí bem focado para a gente bater campeão aí e já viajar com mais uma faixa, né? De todo jeito, o campeonato vai acabar antes do Derby das Américas, né? Então, se Deus quiser que o Flamengo conquiste esse título amanhã, né? Para daí já ir com mais tranquilidade diante do Cruz Azul do México. Vamos falar agora sobre o Pedro. Essa possibilidade do Pedro enfrentar o Cruz Azul, ela é uma possibilidade real, tá? Muito grande, enorme. O Pedro, ele corre contra o tempo aí, tá? Ele já está recuperado da lesão no braço, da fratura no braço, mas ainda com dúvida na coxa, tá? O Flávio aí, chance pequena,
né? O Flamengo vê chance pequena de contar com ele na estreia do Intercontinental contra o Cruz Azul. A ideia é ter o camisa 9 pelo menos no banco de reservas, tá? Lembrando que o Pedro, ele desde aquele jogo contra o Racing, ele vem se recuperando, tentando, correndo contra o tempo para estar apto no jogo contra o Palmeiras, não esteve. Mas a diretoria, ela avalia aí o departamento médico e pode ser aí que o Pedro esteja pelo menos no banco de reservas, né? Vamos falar sobre o Ninho do Urubu agora, isso porque o Flamengo atualizou aí, né, o Ninho do Urubu agora com a nova taça, tá? O muro do CT já ganhou aí a pintura da quarta taça da Libertadores, lindo demais. O Flamengo aí que conquistou a sua quarta Libertadores aí, conseguiu aí desbancar os brasileiros, aquele seleto grupo que tem Grêmio, Santos, São Paulo e Palmeiras. Agora o Flamengo é o único tetra brasileiro, o único brasileiro, o maior brasileiro na competição, tá? E dentro disso tudo, com esses bons resultados, líder do campeonato, campeão da Libertadores, a renovação de Felipe Luiz, ela vai ser retomada agora nas próximas semanas, tá? As conversas vão esquentar e o técnico multicampeão tem contrato até o fim e o Flamengo quer renovar com ele logo. A tendência é que as duas partes cheguem a um acordo, né? Só que, bem, a gente tem que ressaltar também que o Felipe Luiz ele pediu um alto valor, um valor astronômico, mas as conversas vão acontecer. Assim que for retomada as conversas, as negociações, a gente vai trazer detalhes para vocês aqui. Lembrando que o Felipe Luiz, ele pode superar o Mister Jorge Jesus em número de títulos pelo Flamengo. Isso porque o Felipe Luiz já ganhou uma Copa do Brasil, uma Supercopa, um Carioca, uma Libertadores, pode ganhar agora o Campeonato Brasileiro e pode ganhar também o Intercontinental. Então, ele pode superar o Mister em 6 títulos possíveis, né? Lembrando que o Derby das Américas vale taça também, a Copa Challenge vale taça, então o Felipe Luiz, se ele consegue ganhar essas taças, ele ultrapassa o Mister Jorge Jesus. Já foi campeão da Copa do Brasil, uma coisa que o Mister não tem. Então, e ainda tem a Recopa do ano que vem, caso ele renove com o Flamengo, o Felipe Luiz ele pode chegar aí ao status de maior técnico do Flamengo. Tá? E o José Boto ele falou que acabar com a hegemonia dos portugueses aqui no Brasil, principalmente do Abel Ferreira, e parece que conseguiu, né? Parece que ele conseguiu, porque a gente teve o Botafogo do Luiz Castro jogando muito, tivemos o Botafogo do Arthur Jorge e o Palmeiras do Abel Ferreira aí, que nos últimos 3 anos vem dominando aí o Campeonato Brasileiro. Mas o José Boto, com seu belíssimo trabalho, manteve o Felipe Luiz junto com a diretoria, bancou o técnico, e aí tá esses números impressionantes do técnico Felipe Luiz. Bom, dito isso, vou ficando por aqui, gente. Agradeço a todos vocês. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.